meninos e meninas, tudo bem, né? Olha só, gente, hoje eu vou começar essa aula explicando basicamente o que a gente tem feito. A gente parou o nosso andamento sobre as síndromes no processo do GBECA para fazer um trabalho que também está ligado à nossa cidade, que é um trabalho de pertencimento e também faz a junção de duas coisas importantes. Uma técnica que vocês sempre me cobraram, a maioria de vocês sempre tiveram interesse no mangá, e o barroco, que é uma cultura que a gente tem muito específica com o traço do Aleijadinho. O barroco não é simplesmente mineiro, mas o barroco mineiro tem um aspecto muito específico com a cara do Aleijadinho. Então, seguindo as obras que a gente tem aqui, a importância de fazer algo com essa junção se tornou sim, muito precisa para esse momento, quando a gente teve que parar um pouco com o GBECA. E eu vou explicar para vocês por que a gente parou com as técnicas do GBECA. A gente estava com um segmento com os profissionais da PAI para entender bem os processos de cuidado, como é o andamento do dia a dia com as pessoas que eles atendem. A gente teve essa parada por conta de uma férias que elas tiveram que tirar, e também esse processo do decreto. Então, só para avisar vocês que a gente precisa voltar, e breve a gente vai retornar, ainda que a gente não termine os 12 profetas, que também é uma temática bacana, porque a gente vai ter um material interessante depois para uma exposição online aqui, ou mesmo uma exposição presencial. E a gente colaborou ainda com vocês um pouco com essa técnica do mangá. Hoje em dia vocês podem criar os personagens de vocês com a técnica do mangá. E também conhecer um pouco do barroco, que a gente tem aqui um pouco mais, e essa liberdade de poder aí brincar um pouco com as técnicas, não é isso? Bom, hoje ainda na fusão do mangá barroco, a gente vai trabalhar o Ezequiel, que é um profeta bem interessante ali, numa pose bem heróica. Ele tem uma posição heróica ali, enquanto um profeta, e ele tem um foco de luz bem interessante, seja quando o sol nasce ou quando se põe. E a gente vai entender um pouco isso na hora de estudar as duas formas de sombra aqui, das referências que eu vou mostrar para vocês, ok? Vamos lá então, treinar um pouco? Então, pessoal, como eu disse, o Ezequiel ele está numa pose até meio heróica. Hoje eu resolvi mostrar para vocês. A gente vai fazer essa pose e eu vou explicar direitinho, é um ângulo um pouco diferente. Então, na parte que a gente for fazer esse esboço diferente do que já foi feito, eu vou parar e explicar. O restante vocês vão olhando, que é basicamente tudo que a gente já usou até aqui, ok? Só que com uma direção diferente. Hoje eu vou usar um papelão para mostrar para vocês a facilidade que tem, porque eu vejo muitos de vocês aí com essa dificuldade de encontrar um papel. A ideia, gente, não é nem o papel, sabe? O importante é o cuidado que você tem para levar a técnica para lá. Isso vocês estão até conseguindo fazer muito bem. Porém, para a gente usar bem o lápis, o poder desse lápis branco, e seja qualquer lápis branco, eu disse que se tiver a Norma, que é o lápis, que é uma marca que é mais macio de lápis, fica legal também, claro, né? Mas independente da marca, o lápis branco num papel escuro, ele dá uma visão muito interessante. Então, ó, eu sugeri o papel de envelope, que é aquele papel que assemelha um pouco com o papel craft, na tonalidade. Mas a gente tem essa possibilidade aqui também, e não importem com essas marcas, viu, gente?
Isso aqui é realmente uma ação normal do papel. E o papelão ele vai ter sempre um lado onde vai ser um pouco bem marcado, que já é realmente da textura do papel, e uma parte que vai ser um pouco lisa. Vai ter algumas marquinhas, mas isso não interfere no desenho não. Ok? Eu escolhi aqui um formato. O lápis vermelho, para quem já está acompanhando, já sabe bem, desde o início, o porquê. Quem ainda não teve oportunidade de acompanhar, não sabe bem assim o porquê do lápis vermelho, só voltar na nossa primeira aula de mangá barroco, onde a gente começa essa fusão, e lá a gente tem a explicação direitinho do porquê. Vamos lá? Ó, a gente vai fazer aqui o formato circular. Não sei se está dando para vocês ver muito bem aí, mas acho que os próximos traços vão ser mais tranquilos para enxergar. Bom, o ângulo que o Ezequiel está aqui, a gente poderia ter pego umas outras formas de visão. Tem ele de frente também que fica com uma posição interessante. Mas a gente já fez um frontal aqui, já fez meio perfil para um lado, para o outro. Já fizemos perfil também. Então eu acho que é interessante a gente trabalhar essa posição, que eu acho que a gente vai estudar um pouco mais de ângulo. Bom, a gente vai fazer assim, ó. Pega essa linha, que vai ser do queixo, traz para cá, um pouquinho. Para a gente conseguir o ângulo que ele está em meio perfil, porém com o rosto inclinado para o lado esquerdo, a gente vai fazer isso aqui com essa linha, ó. Vamos trazer para cá, bem assim, meio curvando mesmo, viu? E aqui a gente faz isso com a linha, traz ela para cá, encosta aqui um pouquinho. Aqui vai ser o pescoço, a gente já dá uma linha aqui para não se perder muito. Bom, essa parte é a parte de baixo aqui, a parte abaixo do queixo dele. Ele vai estar nessa posição. Para a gente fazer a linha guia que vai direcionar aqui o eixo de posição do nariz e que vai também ajudar a gente a encontrar o caminho da boca, a gente já, assim que a gente chega nessa parte, a gente já faz ela para não se confundir. E ela é curvada, acompanhando essa posição, tá? Não pode ser reta, né? Porque se a gente vai fazendo essa, na verdade a gente fala um eixo porque a gente lembra bem do central, quando é a mesma linha de quando o rosto está centralizado. Mas aqui ela tá assim, a gente vai levar para o lado circular, deixando um pedacinho aqui. Para um pouco aqui e não na ponta, viu, gente? Um pouquinho só aqui. Ó, com isso a gente já marca na sequência as linhas que vão favorecer a posição do olho. Olha isso aqui, ó. O olho, porque na verdade vai aparecer mesmo basicamente um, o outro vai aparecer muito pouco aqui. A gente vai fazer a linha meio curva. É importante esse espaço, que a gente sabe aqui que tem a parte que a gente vai trabalhar o gorro e é a parte mesmo da testa dele, né? Então a gente vem com um pouco aqui de linha para fazer a marcação do olho. Tudo isso, para a gente não perder muito aqui e não ficar confuso, a gente já vai usando de uma vez. Vou fazer a parte
do nariz, pra gente não se perder tanto, ó. A gente vai encostar aqui na linha de cima e vai trazer ela nessa direção aqui. A gente vai até usar um pouco isso aqui para fazer o ângulo do nariz. Ó, a gente faz quase que um L aqui, tá? E já escurece um pouquinho aqui. Fazendo isso, a gente já marca aqui a direção que vai ser o olho dele. Dessa vez a gente vai fazer um olho bem parecido uma folha mesmo, tá? Só que com essa direção aqui, né? Seguindo a direção que as linhas guias já estão direcionando pra gente. Então ela é assim, ó. E com a pontinha pra lá. E a outra pra cá. Aqui a gente vai aparecer pouco desse olho, né? Por causa da direção, por causa da posição que ele tá. Então a gente vai deixar aqui mais ou menos a marcação da íris aqui dentro. Aqui a gente marca a íris, deixa a bolinha para fazer o brilho depois, quando for usar o lápis branco. A boca a gente vai fazer primeiro o lábio superior, que é um risquinho aqui, nesse ângulo. E o inferior a gente vai entender que ele acontece aqui no meio, lembra? Esse aqui é uma sombra do lábio inferior, esse risquinho aqui. Bom, a gente percebe que nessa posição, a barba que o aleijadinho, que chega a ser uma marca do aleijadinho, né? Que é essa barba que tem tipo um cone. Ela vem com um furinho aqui, outro aqui, ela vai fazendo aquelas voltas mais arredondadas aqui. E tem esses dois pontos. Então a gente já marca isso também. E aqui. Nisso a gente vai levando o lápis de leve. Bom, gente, a gente está usando um papel. É interessante vocês entenderem uma coisa. O papel, ele vai... Quando a gente começa a entender como ele é, a gente tem que tratar também com lápis ou caneta, o que for, de acordo com a sensibilidade do papel. O papelão dá a impressão de ser muito forte, né? Até o nome dele já deixa isso meio que evidente. Ele realmente é mais potente que outros papéis, mas porém a gente vai usar aqui com uma ponta que tá fina, às vezes não fina, mas também é muito forte. Então forçar isso aqui não é necessário, porque fazer coisa muito forte aqui você vai, ó, estragar o papel. Então vamos fazer testes antes de começar, para entender como é essa força que vocês vão colocar no papel. Bom, e tem também o bigode, que uma das características do aleijadinho é colocar esse bigode saindo de dentro das narinas dos personagens que ele faz, porém aqui no mangá a gente não tem essa narina, mas a gente pode fazer o caminho aqui, saindo dessa parte e parando aqui, assim. Vou forçar um pouquinho aqui para vocês entenderem como foi isso. Na verdade não é forçar, né? Escureceu um pouquinho. Pronto. Viram isso?
tonalizar, escurecer, colocar luz, clarear mais com lápis branco, coisa do tipo, não é força, viu, gente? Força é quando você vai acabar, de uma certa forma, estragando ali. Eu usei um termo errado aqui, mas já corrigindo. A íris, a gente vem fazendo isso aqui para marcar. Deixa o espacinho branco lá. Essa parte, como é a sombra, a gente vai aqui adaptar a luz nessa direção, então aqui não bate luz, a parte de baixo. Então a gente já marca também. Um risquinho aqui que vai ficar, que é só para marcar mesmo ali no rosto dele, como se tivesse a altura de um osso aqui. E a direção do gorro. Assim que eu começar a direção do gorro, o restante já é bem mais simples para vocês acompanharem aqui, porque a gente vai usar formas que a gente já usou, porém em ângulos diferentes, ok? Bom, para a gente não ter aqui muita... Para a gente não ficar muito perdido, já vamos apagar as linhas que a gente usou. As linhas guias que já foram usadas, a gente vai eliminando aqui. De preferência batendo a borracha e não arrastando, tá? Essa circular que a gente fez, é bom apagar só essa beiradinha aqui. Deixar essa pra gente não perder muito a noção aqui. Mas assim que a gente fizer a marca do cabelo aqui, a posição que a gente vai ter ele, a gente já pode vir apagar aqui dentro. A gente só vai fazer a linha da direção de como vai ser a posição desse cabelo. Marcando aqui, a gente apaga aqui e já começa a seguir para outra parte. Esse formato do braço, ele foi feito com aquela técnica do balãozinho. Aqui também uma outra. E aqui a outra parte. A do balãozinho é simples, gente. É só riscar, né? Lembram aqui, fazendo um formato daquele balão compridinho que se amarra para formar coisas. Então a gente faz isso uma vez. Depois fez isso de novo, porém aqui um pouco mais estreito no fim, para a gente fazer um formato da mão, que está fechada. Dá uns 4 riscos aqui. E nessa parte a gente vem com o lápis, faz essa posição do tecido e aqui essa posição aqui, com a quantidade de linha que vocês acharem legal de fazer. Tá? Isso não tem problema não. Só lembrando que aqui vai ser assim,
e aqui dessa forma. Bom, deixa eu fazer uma ligação aqui simples, ó, que é essa parte daqui para cá. O cabelo dele ainda continua aqui. A gente tem esse pedaço aqui que é o cabelo dele ainda também. São alguns riscos. Aqui também. A gente tirar um pouco da marcação aqui. Não está muito evidente, mas a gente pode confundir. E essa linha aqui também, a gente tem que tirar ela, porque era da marcação do crânio. Como isso aqui é o gorro, a gente não vai ver então. Agora é marcação de sombra. A parte onde vai ter a sombra, dessa vez é onde a gente vai mexer primeiro. Para não confundir muito, hoje a gente vai mexer primeiro com sombra. Então, onde tiver... Ah, esquecemos de uma coisa aqui. Sobrancelha. Nesse ângulo, tá? Então, e o pedacinho do cabelo que também vai aparecer aqui nessa parte, ó. Fazendo uma voltinha assim. Tá passando lá por trás. E a gente percebe ele aqui assim. Bom, agora lápis preto pro lado de cá, aqui, e a parte da luz a gente vai aplicando na sequência. É bom a gente contornar primeiro, né? Esqueci de avisar vocês. Todo o traço que estava vermelho ali, é interessante que a gente passa o lápis preto para ficar mais evidente antes de aplicar a sombra. Bom, a gente vai começar agora a usar o lápis branco. E é bom lembrar novamente que a gente não vai forçar todo esse movimento que vocês viram aqui. Era uma tentativa de escurecer sem fazer força demais no papel, tá? Porque senão a gente vai danificar o papel. E agora com o lápis branco é a mesma coisa. Um simples toque com o lápis branco aqui, a gente já consegue sentir a diferença e ver a tonalidade do lápis. Então, vocês vão perceber, principalmente se o lápis for macio, quanto macio melhor. Eu vou usar um outro lápis branco aqui, mas lembrando que qualquer lápis que vocês tiverem aí, como nas aulas passadas, vocês viram que eu já usei aqui vários lápis e todos com a tonalidade, com essa tonalidade clara, e a gente vem conseguindo fazer essa projeção de luz
com facilidade. Tudo que não tem muita sombra, não precisa, essa foto também não precisa a gente usar muita sombra nela, sabendo a posição que vai ter a luz, o restante já fica mais tranquilo aqui pra gente trabalhar. Aqui embaixo, no braço, se vocês quiserem fazer isso, pode fazer também. Só pra gente marcar um pouco essa posição mais marcante aqui, pra luz ficar bem na parte das dobras aqui em cima. Bom, vamos lá. Sem forçar. Gente, uma dica legal aqui é o seguinte, vocês apontar bem o lápis e usar a ponta deitada ao invés de em pé. Isso é bom independente do papelão, pode ser qualquer papel, quando vocês forem usar a sombra, é isso, tá? Usa aqui no final, pega no final do lápis, do jeito que vocês pegam aí, e usa a ponta deitada. Bom, esse aqui foi o nosso amigo Ezequiel e a gente aprendeu um ângulo diferente. Ele parece ser complicado no início, mas se vocês usarem bem aqui o ponto circular que a gente escolher, é só reparar as linhas na sequência. As linhas guias que vão dar sequência a esse formato circular ajuda bastante a gente a encontrar o ângulo ideal para essa posição. E vocês ficarem atentos com a sombra, que é simples de marcar porque a gente vai seguir primeiramente linhas e depois um ponto para escurecer, né? Através das linhas que a gente marcar, a gente vai escurecendo bem tranquilo. As técnicas de mangá bem aqui, o olho bem expressivo, né? Aquele olhar expressivo, as linhas bem frisadas, bem rígidas mesmo, para fazer o formato de mangá, e essas curvas bem próprias do barroco, toda essa parte de enroladinhos, essa linha mais curva. A gente tem a soma dos traços bem frisados, essas linhas bem fortes e definidas, e a gente tem, num contraponto, essa parte de curvas, essa coisa que faz bem a linha do barroco. E muitas vezes a gente percebe que se usam tão pouco de um e pouco da outra, mas no geral a gente nem percebe tanto e fica um traço bem interessante. Não é um barroco totalmente e também não é um mangá, porém tem a técnica dos dois. Isso é muito legal. Gente, é isso aí. Quem quiser depois também pode passar um canetão ou uma daquelas canetas mais finas, que tem a ponta fina. Então tá aí pronto o nosso Ezequiel. Eu queria deixar um recado para vocês. É muito importante que vocês deixem um joinha aí, deixem o like de vocês e, se puderem, mandem um retorno. Quero acompanhar aí o andamento e tenho visto umas coisas bem interessantes surgindo. É por aí mesmo, viu, gente? A gente tem que treinar a coordenação motora, aprender novas técnicas. Tenho gostado bem de ver o trabalho de vocês. E até o próximo.